Olá, estamos ao vivo aqui na nossa live sobre a TS, dança tribal, estilo tribal americano. Sejam bem-vindos aqui ao nosso momento para discutir um pouco mais sobre o estilo, conhecer, trocar informações, tirar dúvidas. Eu espero que a gente continue por bastante tempo aqui, toda terça-feira. Essa semana estamos fazendo a live ao meio-dia, tá bom? Mas eu ainda não consegui fixar um horário, né? Porque algumas pessoas me pedem um horário, depois a maioria só pode em outro. Então a gente ainda tá num momento de teste por aqui, certo? Mas de todo jeito a live fica gravada aqui no IGTV do Instagram e também fica lá no meu YouTube, Lilian Cauatoco. Então, qualquer coisa, se você não puder praticar ou não puder assistir agora, você pode acessar esse material depois. Tudo bem? Oi, Tiago. Tudo bem com você? Adriana. Oi, pessoal, tudo bem? Vamos chegando aí para nosso espaço de trocas tribais. Bom dia, querido. Gente, aproveitando que a gente está esperando o pessoal chegar, bom dia, Roberta. Mônica, linda, maravilhosa. Bom dia, Caroline. Si, que legal. Gente, aproveitando esse momentinho aqui que a gente está entrando na live, para quem ainda não me conhece, eu sou Lilian Cauatoco, sou professora de ATS, né, que é estilo tribal americano, desde 2012, tá bom? A maioria do meu trabalho sempre foi presencial, né? Então estamos aí todos quase migrando para esse momento online, tá bom? Então, por conta disso, eu não falava muito aqui, né, do estilo, e agora eu tô vendo aqui como uma possibilidade de informação mesmo, de troca, né, de tirar dúvidas, de facilitar a prática, né, da gente em casa, sozinhos, tá bom? Boa tarde, Nath, de Portugal. Maravilha! Bom dia, Adri! As saias da Caridade são maravilhosas mesmo. Depois eu quero fotos, tá bom? De vocês dançando lindamente. Me marquem. Vídeos, fotos. Certo, gente? Então, o que que acontece? Eu comecei a estudar o estilo desde 2009 e ensino desde 2012. Fiz minha formação lá na Califórnia, no primeiro estúdio do Fat Chance Belly Dance, né? E sou uma das 8 primeiras Sister Studios do Brasil. O que é Sister Studio, né? São pessoas habilitadas a ensinar no formato e metodologia das criadoras do estilo, tá? Fat Chance Belly Dance, né? Oi, Rê, bom dia. Certo? Então eu tô aqui me apresentando um pouquinho, tá bom? Para que vocês conheçam um pouco mais sobre mim, sobre meu trabalho. Tenho postado algumas coisas aqui agora com mais frequência, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o estilo, quiserem me perguntar algo, quiserem saber mais de algo, eu tenho bastante material que ainda não estava aqui na internet, né? Eu tô tentando fazer essa conversão, né? De toda essa convivência que a gente tinha online, toda essa história do tribal no Brasil. Tô passando isso agora para versão online, Instagram, YouTube da vida. Então, tô fazendo isso aos poucos, mas a gente tem bastante material, tá bom? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, estiverem com alguma dificuldade, quiserem comentar algo,
estou à disposição. Oi, queridas, Rê, Chamila, maravilhosas. Nessa aula, a gente vai falar de um tema muito legal mesmo, que é a postura, né? E a postura, assim, eu vejo que o pessoal foi comentando nas outras lives, é uma das coisas que mais chama a atenção. Deixa eu arrumar um pouquinho essa câmera aqui. Isso. Vocês estão me ouvindo bem? Olá! Bom, se tiver algum probleminha aí para me escutar, porque eu tô usando um fone hoje, tá? Qualquer coisa me avisem, eu acredito que tá tudo bem. Certo? Voltando ao tema, nós vamos falar da postura, né? Que é uma das coisas que mais chama atenção na maioria das vezes, junto com os acessórios e o figurino. Eu percebo que as pessoas notam uma postura muito imponente, né, dentro do estilo tribal. Então, toda vez que a gente assiste um vídeo, a gente não entende ainda muito bem o que é aquilo, mas a postura foi uma das coisas que comentaram comigo que chama mais atenção, certo? Quero que vocês comentem aí para a gente começar o nosso papo. Que sensação a postura passa para vocês, primeiro? Sim, Karina tá aqui, Pro de ATS também, querida. Sejam bem-vindos, Ti e Karina. Vamos comentar um pouquinho o que vocês sentem. O Thiago comentou aqui, dor, a sensação que a postura passa. Vamos lá, vou ver o que mais que o pessoal comenta aqui. Quando você vê aquela postura, as dançarinas dançando, né? Tipo, dançando ATS com aquelas roupas, aquela postura, o que te passa? Imponência, bem bacana. Confiança, muito interessante. A Karina comentou aqui. Oh, desculpem, gente, é porque eu tô com o celular aqui apoiado. Vamos lá. A postura daquela sensação de sou dona de tudo. Poder. Muito legal, né? Deixa eu tirar aqui um pouquinho. Encaixando aqui, só pra gente conseguir. Poder e tal. Imponência, confiança, né? Tudo isso. Eu também concordo com isso, assim. Uma das coisas que mais me chamou a atenção eu acho que foi a questão da confiança. A segurança, talvez seria a palavra que eu usaria. É uma sensação, assim, de eu sei o que eu estou fazendo, né? E realmente a gente trabalha algumas partes do corpo que vão dar mesmo essa sensação, né? Que vão fazer com que a gente se coloque nesse lugar de confiança, tá bom? Então, na verdade, não é que isso é exatamente pensado, porque assim, né? O ATS, só para explicar um pouquinho para vocês, ele é uma dança coletiva, não sei se todos aqui já conhecem, né? Então, essa sensação, essa energia de poder e confiança, ela existe, mas de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente estaria acostumado a se empoderar na vida. Porque na vida a gente pensa isso para nós mesmos, né? Para trabalhar a nossa confiança, a nossa insegurança, tá bom? E na questão do ATS, isso funciona também, né? A gente vai trabalhar muitos valores de forma individual, mas a gente consegue trabalhar isso também de forma coletiva. E isso é muito legal,
né? Então você imagina, você olha aquele monte de gente dançando, às vezes rodas de 20 pessoas, sei lá, 40 pessoas dançando, todas com aquela sensação de poder. Nossa, chega a arrepiar, né? É um negócio assim incrível, né? Que passa mesmo uma sensação de muita confiança, tá bom? Mas para que a gente trabalhe isso dessa forma, são acionados vários músculos, são feitos vários trabalhos no corpo para que a gente fique nessa postura e de uma forma que seja confortável depois, né? Porque é importante que a gente consiga sustentar essa postura, né? Então, assim, não adianta a gente, né? Não é só peito aberto, né? A gente acha assim, vê a pessoa muito colocada e tal. Não é que ela só está com o peito aberto, existem um monte de mecanismos ali por trás, um monte de micro detalhezinhos que fazem com que essa postura fique dessa forma. E também que a gente aguente sustentar essa postura durante toda a nossa dança, toda a nossa performance. Certo? Então vamos lá. Bom, para quem não sabe, tá rolando essa série de lives aqui toda terça-feira, tá bom? Ainda não temos um horário fixo, mas eu acredito que nas próximas 2 semanas, pelo menos, a gente já vai ter fixado um horário que seja melhor para todos, tá bom? Novamente, para quem não puder assistir ou praticar agora, essa live vai ficar gravada tanto no IGTV e depois ela vai para o YouTube também, tá? Então dá para você acessar lá depois, treinar um pouquinho, tá? Tranquilo. E nas lives passadas a gente falou primeiro sobre os benefícios do ATS, o que era, né, de forma mais geral o ATS, quais são os benefícios da prática. E na última live a gente falou sobre a história do ATS, tá? Então a gente passou assim por alguns tópicos que são super importantes na história e comentamos sobre Masha Archer, né? Então, a nossa história da postura, na verdade, ela vai começar lá atrás, um pouquinho antes do Fat Chance Belly Dance, que é com a história da Masha Archer, certo? Deixa eu só ver mais um comentário. A Dani comentou aqui, muito difícil manter os braços sem ficar parecendo um T-Rex. Poxa vida, os braços também são um tabu aqui dentro da ATS, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura de braços hoje, tá bom? Mas a gente também pode ter um outro momento para falar praticamente uma live inteira só de dicas de braço, né? Porque realmente o braço é um dos pontos fortes do ATS, mas também bem difícil, certo? Bom, sejam bem-vindos. Vou voltar um pouquinho lá na história da Masha Archer, tá? Pra gente pegar esse gancho para aula de postura. Então, o que acontece? Gente, na época da Masha Archer, elas estavam lutando por algumas questões, né? Que a gente luta até hoje, na verdade, mas que era uma questão de impor respeito para a dança delas. Então, elas vinham da dança do ventre, estavam passando por um momento de fusão ali de Ocidente com Oriente, né? Querendo experimentar coisas, querendo uma liberação do corpo, querendo ser vistas de outra forma, com respeito, né? E também querendo que a arte fosse vista, né? De uma forma realmente assim como arte, né? Tirar essa coisa do estou entretendo, né? Tirar esse lugar da arte e da dança, tá? Então elas estavam lutando por esse movimento, passando por esse movimento, e isso é muito importante na criação da postura, do figurino, de várias questões dentro do estilo tribal, tá? Então, para que vocês saibam, a postura foi criada com base e inspirada na postura do flamenco, tá? Mas também de vários outros elementos, né? Por conta disso, não é idêntico ao flamenco, tá bom? E tem uma série de detalhes que são importantes, tá? Então, tipo assim, antigamente, inclusive, o pessoal achava um pouco, as praticantes de estilo, achavam um pouco delicado fazer chão por conta dessa postura de poder, que elas não queriam sair dessa postura de poder. Então, teve uma série de discussões e coisas acontecendo, né, naquela época, até que
o estilo chegou ao que a gente conhece hoje, tá bom? Então, por exemplo, por curiosidade, para que vocês saibam, na época do começo do Fat Chance Belly Dance, elas, sei lá, por uns 10 anos mais ou menos, elas sempre dançavam de turbante. Era também uma forma de poder, era também uma forma de tirar um pouco da questão sensual dos cabelos, tá? Então elas dançavam com turbantão, que é poderoso pra caramba, né? Não sei se vocês já usaram. Um turbantão. E os passos que foram criados nessa época, vou até dar uma distância aqui, não sei se a luz já dá pra me ver, né? Os passos que foram criados nessa época têm essa distância de braço ou tinham algumas molduras, por exemplo, por conta do turbante. Então isso é muito interessante, porque as coisas foram criadas juntas, percebem? Não é que primeiro vamos pensar na postura e o braço vai ser assim e tal, e depois a gente vê o que a gente vai vestir. Não, veio de realmente um movimento, tinha um porquê, tinha uma luta muito forte por trás, e tudo isso junto se tornou essa coisa maravilhosa, certo? A Roberta está comentando, impor respeito é algo bem característico mesmo. Realmente, você vai perceber também, já aconteceu, por exemplo, no grupo que eu participei anterior à minha companhia hoje, que foi o Nomadic Tribal, a gente dançava muito na noite, né? Era realmente uma opção do grupo, era uma escolha do grupo querer levar o tribal para outros públicos, mostrar o tribal para outras pessoas. Então a gente dançou muito na noite, em casas culturais e tal. E realmente, contando só uma curiosidade aqui para vocês, realmente em muitos lugares as pessoas não entendiam que a gente estava trabalhando, que aquilo era uma performance, que éramos artistas, né? Então, uma coisa muito interessante que a gente reparou é que a nossa postura e a forma como a gente entrava para dançar e os snooges principalmente colocavam muito as pessoas no lugar delas. Então, assim, a gente estava aqui a paisana, encostada, conversando, era uma coisa. Na hora que a gente entrava para dançar, com toda aquela postura, né? E estou aqui presente, tocando e tudo, as pessoas mudavam completamente a postura delas com a gente. Realmente passavam a respeitar a gente. Então, eu imagino isso lá nos anos 60, 70, né? Quando elas precisavam colocar isso, elas também dançavam em praças, também dançavam em casas noturnas, quando elas precisavam colocar esse respeito, né? Então, realmente, o estilo tá atrelado a isso, sim, tá ligado a colocar um respeito, sim, tá bom? Apesar que hoje ele tem muito mais detalhes do que isso, tá? Que a gente tá comentando. Mas isso é muito interessante para que a gente comece a entender de onde surgiu essas estruturas da postura, tá bom? Então, principalmente a distância dos braços tinha a ver com turbante, tinha a ver com posicionamento, né, como a gente se posicionava, tinha a ver com tudo que estava sendo criado, os passos foram criados de acordo com isso, distância do braço, que a gente vai ver hoje um pouquinho, certo? Então, a história vem bem lá de trás, ok? Bom, as bases do OTS são 4, na verdade, né? Hoje comenta-se muito sobre 3, né? Mas danças folclóricas do norte da África, danças clássicas indianas, dança clássica árabe, flamenco, espanhol, certo? E com certeza, quando a gente bate o olho... Oi, queridos, tudo bem? Oi! Com certeza, quando a gente bate o olho... Eu acredito que uma das primeiras coisas que a gente repara é a similaridade do peito aberto com o flamenco. Tô certa? Alguém já tinha notado isso? Falando, nossa, isso aqui parece um pouquinho de flamenco. Certo? Talvez não nas alturas, não na altura do braço, aí eu tô falando mais do tronco, tá? Então, realmente, a gente tem uma base aí no flamenco, tá? Só que é importante que a gente veja o ATS como algo totalmente novo, tá? Se inspirou nessas bases, mas se você for estudar elemento por elemento, é tudo algo
Como é que fala? Novo realmente, inspirado, mas não igual. Tudo bem? Então tá bom. Gente, bom, vamos lá para uma parte mais prática, tá? Eu vou convidar uma amiga aqui. Na verdade, duas amigas quiseram participar dessa live. Se alguém mais quiser, é só me avisar aqui que a gente coloca o videozinho junto, tá bom? O que vai acontecer nesse momento? Enquanto eu explicar postura, né, a Renata, que vai ser minha convidada, que vai participar aqui com vocês, uma forma de mentoria, que eu achei mais legal trazer alguém aqui para explicar passo a passo, para que vocês vejam o passo a passo da construção, tá? Da postura. Então, se mais alguém quiser participar, é só a gente incluir aqui no vídeo, certo? Então, eu vou chamar aqui a Renata. Deixa eu ver. E a gente vai construir isso juntas, passo a passo. E vocês também vão notar que embora Ela tenha muitos detalhes, embora Oi, Lilian. seja impossível. Oi, Ré, tudo bem? Tudo? E você? Feliz de estar aqui. Também, que bom que você entrou. Fico feliz com a sua participação, Uma honra. né? Rê, queria que você comentasse, assim, se você já faz, né, tribal, e se, o que que você acha da postura? Primeiro, o que que você acha, assim, sensações, e depois, se você acha alguma parte difícil, né? Se você ainda não conseguiu fazer a postura do ATS. Uhum. Então, vamos lá. Eu comecei a fazer, entrei nesse mundo, né, da dança tribal pelo Lucas, né, através do Tribal Fusion. E, e Deu sou uma travadinha apaixonada aqui por esse pra mim, deixa eu estilo. só. E agora voltou? Voltou. Voltou? Aham. Voltou? Legal. Então, e aí eu conheci a Lilian através do Tribal Fusion, que era dado pelo Lucas, né? Que morro de saudade deles, anda sumido, né? Enfim. E quando eu vi uma aula da Lilian, eu fiquei também encantada, apaixonada, e falei assim, gente, isso lembra muito essa imponência, né, que o tribal traz, mas de uma forma diferente, né? E a postura foi exatamente algo que assim me chamou muito a atenção e, e foi coisas que eu achei que mais diferenciava do Tribal Fusion. Essa coisa do peito, né? Dos braços, eles se mantinham sempre em movimento, sempre erguidos. E eu falava assim, gente, isso é a coisa mais bonita que eu já vi, né? E aí eu fui fazer uma aula com a Lilian e falei assim, já que eu vim do Tribal Fusion, né? Acho que eu dou conta do recado, né? Só que assim, os movimentos são bem diferentes. Eu senti uma tensão nos braços assim absurda, né? Porque no tribal a gente se movimenta mais assim, e no ATS não, a gente fica assim, né? A todo momento. Então, assim, eu acho que a postura é uma das coisas mais difíceis do ATS, eu acho, né? E é justamente ela que é a que faz a magia acontecer, assim. É o que traz aquela presença mágica que as pessoas sentem aquele espírito mesmo do ATS, sabe? Das mulheres, da força das mulheres ali, né? Todas com uma linda postura e tudo. E aí eu falei assim, gente, a Lilian dançando é algo fenomenal, porque eu acho que você tem uma coisa do clássico também, né, Li? do balé, E eu acho, né?
É, do balé clássico. Eu acho que tem um pouco dessa leveza do balé clássico e, ao mesmo tempo, a postura também do clássico ajuda bastante, eu acho, no ATS seu, né? Na sua dança. E aí eu via a Lilian dançando e ficava lá, babando, que eu falava, gente, eu preciso conseguir essa postura aí um dia na vida, mas eu acho que exige muita prática, exige. Eu até queria aproveitar esse momento para pedir alguns. Eu acho que precisa de um fortalecimento, né? Eu acho do fortalecimento, flexibilidade dos ombros, né? Talvez exercícios que você possa passar para a gente, que eu acho que seria ótimo para a gente ir criando essa postura, criando esse fortalecimento peitoral, dos braços, para que nos ajude a chegar um pouquinho perto de você, né? Mais ou menos isso. Ai, que linda! Obrigada, obrigada. Rê, você tá me ouvindo bem? Tô sim. Tá, então tá bom. Que aqui deu umas travadinhas, mas não sei se é a minha conexão. Às vezes ele Isso é trava um muito pouquinho, legal, né? né? Uhum. Sim, sim. É, Agora tá legal, né? agora tá. Tá. Então tá bom. Bom, tô com esse fonezinho aqui, mas acho que o pessoal tava escutando, porque rolou uns comentários, então tava tranquilo. Legal. Você falou uma coisa muito interessante, que é essa coisa de ter, assim, um histórico muscular que às vezes pode te ajudar, né? Uhum. Eu comecei a praticar muito nova, com 7 anos de idade, e eu comecei pelo balé clássico, que tem muita similaridade em partes com a TS, né? É uma metodologia, às vezes, um pouco meio rígida, tem realmente bastante nomenclaturas, tem uma espécie de regra, tem espécies de regras, tem limites, e isso faz com que o seu corpo fique muito fortalecido e muito disciplinado. Então, isso é legal, porque realmente a nossa postura e a nossa memória muscular vai ser construída de acordo com a nossa história pessoal também, sabe? Isso é muito interessante, né? Então, se eu vim de uma referência de uma dança mais solta, né? Se eu vim de uma referência de uma dança mais livre, talvez o meu contato, quando eu começo a aprender a TS, seja diferente. Talvez o meu corpo assimile de uma forma diferente. Voltou. Gente, tá cheio de travadinha, tá? Mas tudo bem, acho que estamos conseguindo. Então, eu lembro que quando eu comecei a treinar assim na postura, né? Eu primeiro sentia bastante desconforto. Eu sentia bastante desconforto em ficar em ângulo de performance, que eu vou mostrar para vocês também o que é isso hoje. Eu esquecia muito, né? Tipo assim, toda hora eu saía do ângulo, toda hora eu tava dançando meio na diagonal, assim. E é uma questão assim de muita prática mesmo. E o braço, eu acho que tem duas coisas. Então, assim, zero. Você falar, meu Deus, isso é impossível, não vou conseguir levantar os braços, né? Tipo, o cotovelo, 0 graus. E eu fui percebendo que é realmente uma prática, como sabe, uma musculação de academia? Na musculação é isso, assim, a gente pega o primeiro peso e a gente acha que não vai aguentar. Daqui a pouco, seu corpo já acostumou com aquele peso. E aí você precisa aumentar, mudar a carga, mudar a forma de fazer. E eu acho que isso é muito interessante do nosso corpo, né? Quando a gente acha que não dá mais, ele mostra, assim, que a gente tem muito potencial, que a gente tem muita capacidade além do que a gente imagina, né? Lógico, tomando todos os cuidados, tá? Não vão extrapolar tudo, né? Mas o nosso corpo, ele assim, o limite às vezes está muito mais no nosso mental do que no nosso corpo, sabe? Então isso é muito interessante, né? A gente vai praticando, vai vendo assim que cada melhorazinha que a gente tem na postura é uma grande felicidade, né? E que isso faz muita diferença na nossa dança, né? A gente executa um passo com uma postura X quando a gente começa a dançar,
2 anos depois que a gente está praticando, a gente executa o mesmo passo. Se vocês colocam, tipo, filmam, tiram uma foto, vocês vão ver assim. O vídeo daí agora tá meio travadinho para mim. Bom, mas só concluindo esse raciocínio, é uma coisa que vale a pena a gente querer melhorar, vale a pena a gente insistir para melhorar, tá bom? Porque com certeza vai dar muito resultado na dança de vocês. Depois, eu não sei se tem alguém aqui que nunca praticou TS. Se tiver, depois me manda uma mãozinha, um dedinho dizendo eu nunca pratiquei e tal, certo? Rê, Aline, topa? Vamos fazer uma construção de postura juntas? vamos tentar. Porque eu acho tão difícil, assim, você comentou, né, sobre que você esquecia daquela, como é que chama aquela postura mesmo de Ângulo de showgirl? performance. Ângulo de Isso, performance, showgirl também. E, Existe a showgirl também, isso. mas é um nome meio esquisito, né? Eu prefiro ângulo de performance. E aí, Isso, é eu performance sempre... angle, né? Ou ângulo de Ah, performance, tá, que a gente pode chamar. tá. Pode falar, E eu tô aí, aqui. eu Pode falar, tô te ouvindo. ficava, Só tô arrumando a câmera. durante as aulas, tá? Eu sempre me deparava, não sei se as meninas aí que estão aí acompanhando a live já passaram por isso, né? Mas, por exemplo, você está lá no meio da aula e você está ensinando um outro movimento de quadril, shimmy, alguma coisa assim. E aí você fica lá totalmente concentrada, você explica a musculatura que precisa usar, como é que é o pé, como é que é a perna. E aí, várias vezes eu olhava no espelho e falava assim, gente, aqui a parte de baixo tá sendo trabalhado, o foco tá aqui. E aí eu olhava a parte de cima, que era justamente dessa postura, eu tava totalmente curvada, tava totalmente, sabe? Então, eu acho que isso é muito difícil na TS, assim, porque a todo momento você tá ali com a postura firme, né? E muitas vezes a gente esquece de se manter na postura enquanto estamos focada nos outros movimentos de quadril e perna, né? É só um detalhe que eu lembrei agora que você comentou. Não, mas realmente, isso que você falou faz muito sentido. Gente, espera só um pouquinho que eu tô vendo uma opção aqui de troca de suporte aqui, só para que vocês consigam me ver bem e eu consiga deixar ele carregando. Realmente, isso que você falou faz muito sentido, porque a gente, na verdade, depois de um tempo, a gente cria um superpoder. Tô brincando, mas é tipo um superpoder da gente ficar nessa postura já de uma forma mais automática, né? Isso acontece com o toque dos slunges também. Uhum. Então, acaba que a gente consegue trabalhar pensando em outras coisas, porque aquela postura já está trabalhada, já está muito reconhecida para o meu corpo, né? Tipo, meu corpo já reconhece muito fácil, e aí eu consigo, né, direcionar o meu pensamento e a minha preocupação para aquele movimento novo que eu estou aprendendo, ou para aquela técnica que é mais difícil. Mas, de fato, é uma dança que trabalha muito dissociação corporal, de fato. Então, assim, eu brinco falando que a parte superior do nosso tronco, vou até falar isso na hora que a gente for fazer junto. A parte superior do nosso corpo, ela tá numa certa disciplina, né? Ela tá de uma forma mais rígida, mais colocada ali, meio implacável. E o nosso quadril, ele tem que ser
meio que oposto. Ele tem que estar solto, ele tem que conseguir reverberar, ele tem que ter força. Então, a gente está trabalhando logo de cara duas coisas muito diferentes. Outra divisão, que são os braços, né? Depois até me deixaram uma pergunta lá na caixinha do Instagram, depois eu vou até gravar um vídeo para responder isso melhor. E a gente não pode passar essa rigidez para os dedos. Então, a gente está passando o tempo inteiro, a gente está dissociando. Enquanto uma coisa tem força, a outra tem flexibilidade. Força, flexibilidade. E isso é muito interessante, né? Tem até uma bailarina, assim, que foi responsável por muitas criações de passos dentro do ATS, que é a Devi Mamak, né? Da Austrália. E ela fala que isso é um princípio de trabalho, inclusive coreográfico e de criação dela, que é essa rigidez e esse relaxamento, rigidez e relaxamento. Então, se a gente for analisar, o ATS tem bastante disso e bastante dissociação. Isso é muito legal, né? Porque a gente vai, assim, conseguir uma coordenação depois, imagina, né? Como você fazer um café tocando bateria. Um negócio assim, É uma consciência né? corporal que você ganha gigante, né? Gigante, gigante. Legal. Certo? Uhum. Vamos tentar, então? Vamos. Gente, vamos lá. Vou tentar direcionar minha câmera aqui mais para mostrar o meu pé, tá bom? E a gente vai começar a postura desde lá dos pés. Certo? Façam aí em casa. Gente, a primeira coisa que é legal a gente analisar no TS é que a gente vai tentar deixar o peso bem dividido nas duas pernas, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar com um ângulo chamado ângulo de performance, que eu vou explicar direitinho como que a gente monta, tá? Eu vou fazer agora de frente para a câmera, depois eu faço uma vez montado de costas para que vocês consigam me ver direitinho. Bom, então eu vou direcionar as minhas pernas e o meu quadril um pouquinho para a diagonal esquerda, tá? Tô com os dois pés aqui no chão, mas às vezes a gente vai trabalhar assim, que é o que é. Bom, acho que não é a minha rede, mas enfim. Li, você tá me escutando? Tô Você te tá... escutando. Só sua Eu acho imagem que sumiu um que não, pouquinho. né? É, Isso. tá. Ele deu um pau aqui, mas tudo bem. Você quer que eu saia para aparecer só a sua imagem, não ficar muito sobrecarregado? Não, Rê, se você Não? quiser Tá. entrar, Tá. Eu vou fazer isso aqui com você, tá bom? Eu vou fazendo o exercício então aqui. Vou acompanhando, tá? tá bom. Você quer sair do vídeo? Quer que eu te chame de novo? Ou a gente deixa assim e tenta, Não, você não, tenta? não. Tá. Pode deixar assim mesmo. É? Tá. Acho que aqui dá pra ver bem o Aí, meu voltou. pé. Ah, voltou. Ah, é porque tá Bom, com um eu tô negócio aqui aqui. direcionando. Isso, legal. Direcionando a minha perna, meus pés, meu quadril um pouquinho para a diagonal esquerda.
tá? Por que isso? Né? Esse aqui é o começo do ângulo de performance, tá, gente? Por quê? Elas começaram na criação dos passos a perceber que muitas coisas que elas faziam tinham destaque para o quadril direito. Então, é uma forma de dar mais ênfase para o que elas estão fazendo nessa região, tá? Do que se eu estou fazendo assim, tá? Então, isso foi uma coisa estética que elas decidiram por conta das criações que foram acontecendo. Tudo bem? Eu vou deixar meu pé no chão, né? Por enquanto, o pé inteiro no chão, peso nas duas pernas. O meu pé ele pode ficar tanto virado para essa diagonal, como o direito um pouquinho para frente. Particularmente, eu acho essa posição mais confortável. Então, eu prefiro ficar assim, tá? Mas bem pertinho. Vou deixar sempre meu joelho relaxado, nunca assim totalmente esticado. Não sei se dá pra ver isso, mas eu vou, deixar o meu joelho sempre no mínimo relaxado, tá? Tô aqui, tá. Deixa eu virar um pouquinho a câmera agora para mostrar a parte superior para vocês. Rê, deu certo o pé aí? Deu sim. Tá bom. Então agora eu vou trabalhar essa parte aqui superior, tá bom? Aqui a gente ainda não vai falar dos braços, né? Tô com o quadril um pouquinho para a esquerda. A princípio, essa torção é muito estranha para o corpo, tá, gente? Mas vocês vão ver que, primeiro, não precisa sentir dor, não precisa ser desconfortável. Eu não preciso fazer demais, tá bom? Isso é muito sutil, tá? E vocês vão ver que isso vai, logo, rapidinho, vocês vão acostumar com isso e vai fazer muito sentido para o resto da dinâmica da dança, ok? Então, a gente tá lá, né? Eu vou tentar colocar o umbigo para dentro. Eu vou explicar melhor sobre essa questão do umbigo na hora que a gente falar do peito. E aqui eu começo esse trabalho de elevar a minha postura, tá? Eu vou virar de lado só para mostrar para vocês. Aqui, acho que aparece mais. Ó, isso aqui é o jeito que a gente costuma andar na rua. Tá bom? Tô mostrando isso para vocês. A gente tem uma tendência a soltar essa parte da frente do quadril, né? Andar esticando bem o joelho, afundar um pouco essa região e afundar um pouco o peito. Isso é o normal da gente andar na rua, tá? Não é uma regra geral, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Vou mostrar para vocês. A gente vai projetar o peito para frente e para cima, fechando as escápulas lá atrás. Eu também mostrar as costas. E eu né, para as costas, coloco o umbigo um pouquinho para dentro aqui. Não precisa ser uma postura totalmente encaixada como no balé clássico, né? Que eu giro, né, o períneo lá para baixo. Pode ser uma postura semi-encaixada. Desde que, para mim, faz mais sentido que a gente dê uma alongada aqui nessa região para dar uma compensada também. Porque a gente vai estar com as escápulas bem para baixo, pressionando essa região aqui, tudo bem? Então, a gente vai sair dessa postura aqui que a gente anda na rua, que é o mais comum, tá? Para essa postura aqui. Percebe a diferença? Estou mostrando aqui de lado. Isso vai fazer duas coisas com o meu corpo, quando eu fizer isso aqui. Né? Primeiro, o que a gente fala? A gente fala ergue o peito, abre o peito. Na verdade mesmo, o que está rolando... Bom, vou tentar chegar mais pertinho aqui. O que está acontecendo é que eu estou fazendo um trabalho nas minhas costas, certo? Acho que deu para ver, né? Mas a gente fala, abre o peito, né? Porque isso é uma forma mais fácil, tá? Da gente reconhecer que algo está acontecendo aqui na frente. Deixa eu dar uma olhadinha, Rê. Dúvidas? Tranquilo? Beleza.
tá? Então, eu tô mostrando aqui de lado para ficar mais visível. Então, a gente fez esse trabalho com as costas. A gente vai fechar essa região aqui das asinhas, tá? Então, quando a gente tá com isso alongado, elas estão abertas. Quando a gente fizer esse trabalho, elas vão juntar e descer. Dá pra ver, né? Isso. Isso mesmo, Rê. Só que a gente vai ter um desafio, que é não usar os braços para fazer isso. Isso vai ser um pouquinho difícil de usar as do PS, e aí isso vai dar outros problemas, tá? Então a gente vai tentar entrar nessa postura sem usar dessa alavanca aqui, ó, de força, tá? Do braço. Tenta isentar o braço por enquanto, para não dar mais dúvidas depois. Isso. Certo. Aí o que a gente tende a fazer aqui? Duas coisas. Primeiro, a gente abre muito as costelas, né? Eu mudou um pouco com os anos, mas não sei se vocês vão conseguir ver que a minha costela ela sobressai bastante. É que eu emagreci também, mas mesmo quando eu tava com o corpo um pouco diferente, a minha costela ficava com uma pontona aqui. E aí eu não gostava muito, sabe? Eu falava, isso aqui fica meio estranho, né? Aí, numa das aulas, a minha professora falou pra gente tentar fechar um pouquinho essas costelas. Então, eu tô aqui, ó, descer um pouquinho essas costelas, sem sair da postura das costas. Então, isso aqui é um bônus, tá, gente? Se vocês conseguirem, é o ideal esteticamente. Que daqui eu fecho um pouquinho as minhas costelas, sem sair da minha postura fechada de escápulas. E outra coisa, a gente tem uma tendência a ficar muito empinada por conta dessa postura das costas. E aí, eu recomendo que vocês pensem no umbigo para dentro e deem uma compensada aqui, tá? Essa é particularmente a minha percepção sobre essa questão da coluna, tá, gente? Pode ser que tenha outras maneiras de fazer isso que não danifiquem a sua coluna. E também é importante que a gente nunca repita por muito tempo, muitos anos, as mesmas coisas, sem fazer uma compensação. Isso é muito importante. Por quê? A gente tende a usar muito o lado direito, por exemplo, né, no ATS, ficar sempre apoiada às vezes na perna esquerda, usa só um lado e tal, total, e não compensa. E aí isso pode dar sim um problema futuro aí no seu corpo. Não acho que seja logo de cara, né? Mas já aconteceu comigo de ter uma espécie de desgaste. Então hoje eu recomendo que tudo que vocês fizerem tá nessa postura, depois vai fazer uma compensação, algo que seja contrário ao tipo de flexão que você está fazendo, para compensar, para que o seu corpo não seja tão explorado, digamos assim, que ele tenha, como é que fala? Um pouco mais de saúde, certo? Bom, voltando lá, vou dar uma distânciazinha, ângulo de performance, virei aqui o quadril esquerdo, vou virar o peito para o público. Para chegar nesse peito aberto, tenho duas formas. Posso girar os ombros para trás, e aí vocês vão, né, juntar a escápula. E aí eu libero, e aí eu faço todos os meus ajustes. Ou poderia, né, uma forma que eu aprendi lá atrás também, jogar o braço lá para trás e manter esse lugar das escápulas e descer. Tá bom? Só sempre lembra daquela dica de não usar o braço como alavanca. Certo? Dei aquela alongada nas minhas costas, do jeito que eu acho mais cômodo, né? De uma forma que eu consiga ficar bastante tempo nessa postura, tá bom? E aí temos o ângulo de performance. A minha cabeça, ela vai ser sempre no nível do horizonte. Eu tenho que tomar um pouco de cuidado quando eu tô com essa postura para não ficar assim, ó. Também, tá bom? Por quê? Na verdade, a gente, né, trabalhando em coletivo,
a gente quer que o coletivo se empodere, tá? Então, a gente tem essas regras de cabeça, de expressão, parará, por um motivo, que é todas sejam uma coisa só. Tudo bem? Então, se todas somos uma coisa só e cada pessoa tem uma altura de cabeça, a gente não consegue se unificar, tá? Então, cuidado quando subir o peito para não ficar assim, né? A não ser que você esteja sozinho aí, é outra história. Tudo bem? O queixo ali para a linha do horizonte, né? Quando a gente fizer algum direcionamento de cabeça, vai ser assim. Estamos aqui já no ângulo de performance. Certo? Alguém quer comentar alguma coisa disso? Quer perguntar alguma coisa, Rê? Quando você falou a parte das costelas, eu automaticamente prendi a respiração para que, para que elas fiquem mais aparentes, né? Mas aí a minha pergunta envolve a parte abdominal também para que a costela fique mais aberta ou não tem nada a ver com o abdômen ou respiração? Na respiração, né? É muito interessante. É preferível que não tenha a ver, porque a gente vai ter que manter essa postura durante toda a performance, tá? Tá. Então é preferível que não tenha a ver. Vão ter alguns movimentos que você vai sentir. Deixa eu dar uma direcionadinha aqui. Em alguns movimentos você vai sentir que você quer colocar a respiração junto, tipo um body wave, por exemplo. Você quer colocar a respiração junto porque parece que aquilo faz muito sentido. Em alguns movimentos, não tem problema nenhum você associar. Mas, no geral, para ficar na postura de base, é ideal que você não fique tão atrelado à respiração, porque se alguma coisa mudar, né, na sua velocidade, na sua respiração, enfim, isso talvez interfira na sua saída da postura, Sim, sim, certo? entendi. Então, aqui, deixa eu mostrar aqui para você, né, no negócio da costela. A gente acaba ficando com ela muito aberta, né? E aí, se a gente responde, Rê? Sim, sim. Obrigada, ali é difícil, hein? Vamos tentando. Entendi, obrigada. Tá dando uma travada aqui, né? Não, mas tudo bem, porque a gente, na verdade, já tá terminando essa montagem, tá bom? Bom, estou lá em ângulo de performance, certo? E aí eu vou começar a só dos braços da testa. Por que eu vou comentar só que a live inteira, tá, gente? Então, eu vou comentar com vocês como é que funciona o começo dessa estrutura. Então, eu vou comentar com vocês como é que funciona essa estrutura. E aí, se for é o seguinte, né? Imagina que o seu braço está na frente da coxa apoiado, como a gente está andando na rua, por exemplo. E você vai sentir uma força como se alguém pegasse seus braços aqui pelo tríceps, né? E ativasse a sua musculatura. É como se alguém pegasse e fizesse assim em você, certo? Cotovelos para fora e para trás.
tudo bem? E a gente vai trabalhar com esse braço em vários lugares. Então, a gente tem na estrutura o braço número 1, que pode ser chamado de... Depende do seu professor, tá bom? Mas a minha professora chamava de rest. Braço número 2, que pode ser... Eu chamo hoje pelos números, porque eu acho que as alunas aqui do Brasil entendem melhor. O braço 2 era chamado de tabletop. Tá bom? Braço número 3, né, que eu chamo de 3, mas que é chamado de home, como se eu fosse iniciar algo também, tá? Nesse sentido. Então, a estrutura de braço a gente tem, né, braço 1, braço 2 e braço 3. E percebe que todos eles vão ter essa força pelo tríceps de musculatura ativa. Isso, certo? E aí, como manter essa postura, né, tanto tempo e tal, é que eu vou ter que encontrar dentro dessa minha postura um lugar mais confortável, costas, a minha direção de braço mais confortável, que seja dentro da altura que é pedida. É uma série de fatores. Mas eu prefiro que a gente faça, se a gente for falar dos braços, da resistência dos braços, por exemplo, que é um assunto super extenso, eu acho que daí sai um pouquinho dessa questão da estrutura da postura do ATS. Tudo bem? Dá para entender? Então, a gente vai dançar em teoria, tá? Teoria 100% do tempo nessa postura de ângulo de performance, peito aberto, aí eu faço todos os meus ajustes e essa estrutura de braço que é bem forte. Tá bom? Mas, mesmo estando assim, né? Toda travadinha nessa postura, quando eu começo a fazer os movimentos, por exemplo, eu tenho que manter isso, principalmente na parte superior, e embaixo vai estar fazendo outra coisa. Então, aí começa um outro trabalho. Certo, Rê? Certíssimo. Muito legal Você as quer... dicas, Li. Deu para entender um pouquinho melhor? Deu bastante. São muitos lugares para fortalecer, muitos lugares para se pensar, né? E Sim. a gente pensa que é só botar o peito para fora e tá tudo certo, só que não, né? Tem pescoço, tem peitoral, tem braços, tem costelas. Nossa, é super difícil, mas foi bem legal a experiência. Sim, na verdade, isso também que eu queria comentar nessa live, porque a primeira coisa que a gente enxerga na postura é os braços e o peito, né? Então a gente enxerga essa coisa da questão do empoderamento, porque essa região do corpo demonstra muito isso, né? De segurança, confiança. Mas tem toda uma estrutura por trás. É muito importante que a gente não fique totalmente com o joelho esticado quando a gente dança no TS. Não fique totalmente com o cotovelo esticado quando a gente dança no TS. Tudo isso tem a sua importância, né? Então, assim, por exemplo, quando a gente tem as aulas, né? Eu tô fazendo um curso online, né? Tô ministrando um curso online de formação que as aulas são gravadas. E quando a gente faz as aulas gravadas, a gente tem essa possibilidade de mostrar partes por partes do corpo, né, numa edição. Então mostra como que fica o pé no passo, como que vai estar meu joelho, como que a perna e o pé se comporta quando a gente vira, quando a gente faz uma variação. Porque tudo isso dá esse resultado final. Embora a gente enxergue só um pouquinho, tipo a ponta do iceberg. Exatamente.
Exatamente, mas por isso que é muito bom essas aulas que, até por ser online, né, que a gente às vezes tem esse inconveniente de travar e tudo mais, mas a gente consegue ver com mais detalhes, né, essa parte do corpo, tudo, você consegue dar um foco maior ali, que é muito legal isso Sim. daí, muito bom. Sim, com certeza. Essa é uma das possibilidades muito interessantes desse formato de aula gravado, né? Que a gente consegue realmente filmar exatamente do que a gente está falando, que parte, como funciona e tal. Então, tem essa possibilidade que muitas vezes, até na aula presencial, que eu adoro, considero tipo ainda melhor, né? Uhum, Até na aula presencial passa, porque às vezes a gente está com tanta informação, verdade. né? Então, é uma outra forma de trabalhar, né? Eu até prefiro, por conta dessas travadinhas que a gente comentou, né? De ter no ao vivo, eu até prefiro esse formato. Mas, Sim. enfim, tem muitas formas da gente estudar, né? E da gente ir esclarecendo. Eu acho que o importante é a gente ir praticando e tentando tirar essas dúvidas, né? Conforme Uhum, for, certo? sim, Te sim. ajudou, tipo, a entender um pouco. Demais, demais. Numa live assim rapidinho, deu para colher muitas informações e assim, deu para ter uma noção do quanto é mais difícil do que a gente imagina que é, né? Mas ao mesmo tempo trouxe um conhecimento de consciência corporal, trouxe quais são as partes que a gente precisa praticar, desenvolver, né? Essa analogia que você fez de alguém segurando o braço, né? Isso ajuda bastante a mente entender o que que você está fazendo no corpo, né? Então eu achei Uhum. muito bacana, muito legal essa experiência. Muito obrigada, Li, de coração. Ah, que bom! Fiquei feliz que deu certo de você participar. É, E é legal ter uma pessoa para trocar, né? Porque é como se a gente realmente estivesse batendo um papo ao vivo, assim, e esclarecendo algumas dúvidas. Porque às vezes, para quem pratica sempre, algumas coisas são meio óbvias, sim. né? Então, para pessoas que estão começando, às Começando. vezes. Nenhuma dúvida, isso é muito legal, né, da gente comentar. Nenhuma dúvida é tola, sabe? Sim, Porque uma coisa é aquela pessoa que está praticando há muitos anos, outra coisa é uma pessoa que está conhecendo agora e está experimentando aquilo no corpo. Enfim, aí envolve uma série de fatores, né? Mas gostei muito da sua participação. ai, Muito obrigada. obrigada. Eu que agradeço demais, Gi. Muito obrigada mesmo, de coração. Um grande beijo, tá Beijo. bom? E, Obrigada. gente, eu acho que é isso. O ATS, eu não vou mentir para vocês, ele não é uma dança super simples, tá? Ele é complexo, ele tem muita questão técnica, ele tem algumas coisas que são mais difíceis, que precisam de bastante treino, mas a minha principal função, até assim, foi uma coisa que eu decidi há muito tempo atrás, quando eu comecei a dar aula, achar meios de facilitar essas informações, né? Porque o estilo pode não ser fácil, mas a gente tem várias maneiras de enxergar, várias maneiras de aprender, né? Então a gente tem diversos tipos de aprendizado, né? O ser humano tem diversos tipos de aprendizado. Algumas pessoas aprendem bem seguindo, outras você precisa tocar na pessoa, outra você precisa repetir várias vezes. Então, nossos sentidos são muito diferentes, né? Variam muito de uma pessoa para outra. E o que eu queria falar para vocês é que se tiver muito difícil no começo, se você estiver achando, ai, não vou conseguir, ai, é uma dança só para X pessoas, né? Que como eu comentei no post anterior, se você estiver se sentindo muito limitada, né, nesse sentido de, ai, acho que eu não sou capaz, não pense isso, porque existem muitas formas de se enxergar uma mesma coisa, existem muitas formas de ensinar, muitas analogias que a gente pode fazer que de repente faz com que você entenda, né? E é lógico que quanto mais a gente treina, melhor fica, né? Isso não tem como pular o caminho. Não tem magia, não tem segredo, não. O negócio é praticar Não mesmo. tem magia, nem segredo, nem o que É, fazer. Tá bom?
Espero que vocês tenham gostado e até nossa próxima live, que é na terça que vem. Obrigada. Ai, obrigada, Drica. Gente, um beijo. Bom dia para vocês. Beijo. Obrigada, Li. Beijo, gente. Obrigada.